Voltamos, caríssimos, caríssimas, para encerrar este item tão profundo sobre o ego e, acima de tudo, sobre a manifestação que ele expressa-se na necessidade de valorização. Joana é profunda, ela trata de maneira sublime sobre a doença do nosso comportamento emocional. Vamos um pouquinho relaxar. Que o meu amigo Jesus permaneça conosco a nos abençoar. Estamos falando ainda da prevalência do ego sobre o eu, que só vai nos trazer dor e sofrimento. Joana mostra itens, como pudemos dizer, da ação do ego, né? Chamando atenção, a pessoa muda de cor do cabelo toda semana, a pessoa se veste de maneira extravagante. Um fato interessante que eu deixei passar, mas vou falar agora. Eu estava sentado na praça, tenho o hábito, hoje nem tanto. Adorava fazer isso. Ia para a cidade no sábado de preferência, sentava na praça, depois que eu e minha esposa tomávamos um café, eu ia, sentava na praça com um livro, sempre com um livro, e ali ficava lendo e observando as coisas. Certa feita, eu vi que estava vindo duas moçoilinhas, meio rapidinhos, as mocinhas, né? E atrás vinha vindo uma senhora muito extravagante, né? Que estava mais extravagante do que as menininhas. Resumindo a história, era mãe e filhas, só que as filhas não andavam junto com a mãe. A mãe estava tão extravagante que as meninas não tinham, acho que tinham vergonha de andar com a mãe, devido ao comportamento da mulher. As menininhas estavam muito bem vestidinhas, atuais, bem maquiadas, mas a mãe estava extravagantésima. E as meninas não andavam com ela. Espera um momento que eu já estou, espera um pouquinho. E vai as meninas na frente, entende? Vergonha. Tem um outro caso interessante de um filho que não gostava muito de sair com o pai e saía mais com os outros amiguinhos e coisa e tal. Tá certo que a idade, né, ajudava, mas o que fazia com que isso acontecesse era o tanto de tatuagem que o pai tinha. O pai já aos seus 40, né? E o filho seus 16 anos de idade. Tinha vergonha. E o pai era pintado da testa ao dedão do pé. Ego. O ego, se a pessoa não tiver um pouquinho de discernimento, não tiver um pouquinho de consciência, que é nosso árbitro, ele faz a gente padecer. Muito bem. Nesse comportamento doentio do ego, encerra Joana de Ângeles, a necessidade de valorização, porque não possui recursos
relevantes para expor, expressa-se na enganosa autocomiseração, que lhe satisfaz as exigências perturbadoras e relaxa, completando-se emocionalmente. Quando o self assoma e governa o ser, os estímulos são sempre positivos, mesmo que tenham origem negativa ou agressiva, porque exteriorizam o bem-estar que lhe é próprio. Se alguém diz, olha que interessante, não gosto de você, a mensagem transacional retorna elucidando, eu, no entanto, o estimo. Ele tem a compensação. Por quê? Porque o eu é preponderante. Ele não deixa se dominar pelo ego, porque o ego é devastador. O ego judia, o ego escraviza, o ego aprisiona. Então ele já, quando o self já tomou corpo e tomou posição, aí ele começa a ter domínio sobre suas ações, né? Se a proposta afirma, detesto a comunicação redargue, eu o admiro. Você vê que são compensações íntimas que a pessoa tem para não permitir a derrocada emocional. Porque eu conheço casos em que a autoestima da pessoa ficou tão baixa, que o indivíduo desenvolveu patologias glandulares. Ficou extremamente gordo, não tinha amor próprio nenhum, por causa do quê? Autoestima baixa. Eu conheço um outro rapaz, muito querido, só que aí já extrapolou, ficou um egocentrismo doentio demais, precisando de medicamentos, né? Ele estava numa plateia de pessoas, isso era muito comum acontecer nos sábados, quando a gente ia numa palestrinha, né? Eu tinha hábito de ir no sábado. E geralmente esse rapaz estava presente. Todas as vezes ele dava uma manifestação no meio da palestra, chamando atenção para si. Uma pessoa extremamente inteligente, passou em vários concursos, inclusive concurso do Banco do Brasil, que é difícil passar. Passou, ingressou no banco e não conseguiu se sociabilizar. Vê que interessante? Não conseguiu. O banco tentou de várias formas mudar ele de função para cá, função para lá, função para colar, mas não dava, porque ele já começou nessa época desenvolver uma patologia psíquica. O ego tinha um domínio tão grande sobre ele que ele menosprezava as pessoas e infelizmente ninguém gosta de ser menosprezado, mas ele falava com propriedade. Ele humilhava as pessoas e na postura de humilhar, ele não estava errado, porque ele mostrava o erro, mas de uma forma humilhante, não é? O indivíduo pode chegar para mim e falar assim, Francisco, seu bigode está torto. Ou chegar e falar, olha só o cara, humilha.
entende? Eu fui uma vez, na época que morava em Fernandópolis, buscar as doações, fui num açougue, já falei em outro vídeo, no açougue buscar a doação de carne moída para fazer para as crianças. Eu cheguei no balcão, tinha muita amizade com a pessoa, cheguei no balcão e tal, eu não notei absolutamente nada, e até hoje não noto, né? A pessoa chegou para mim assim e falou, você veio buscar carne? Mas primeiro me dá seu óculos aqui um pouquinho. Eu falei, por quê? O que foi? Daqui. Dei o óculos para a pessoa, ela foi lá na pia, pingou um detergente, passou a mão assim e tal, enxugou com um papelzinho sensível, então apanha agora. Eu falei, uai, você pintou o açougue? Sujo. Não notava, entende? Então, preste atenção, você pode falar muitas coisas sem humilhar, sem deixar a pessoa sem jeito. Ela poderia chegar e falar, nossa, Francisco, que porco que você é, olha teu óculos, como a minha esposa faz. Entende? Mas ela não fez. E ela encerra assim: não se contamina, nem se amargura, porque em equilíbrio possui valor, não tendo necessidade de valorização. Esse quem é? O self. O domínio do self sobre o ego. Tenhamos uma boa tarde. Muito obrigado pela vossa paciência e permanecemos juntos. Amigos, visite o nosso canal no YouTube. Visite o nosso canal no YouTube. O Espaço Interior _Fran. Deixa o vosso comentário, se inscreva, coloca lá o sininho. Não para mim, para ajudar a doutrina espírita, para fazer com que este nosso canal se torne relevante. Deus nos abençoe e nos conceda hoje, agora e sempre, a sua paz. Muito obrigado.